dia para todas e todos. Eu sou Márcia Mello e tenho trabalhado ao longo da minha carreira no campo da prevenção. Minha tema na prevenção é a violência no contexto das escolas e basicamente eu trabalho com formação de professores. E há alguns anos eu venho me dedicando ao estudo de avaliação do processo de implementação de programas para as escolas. E hoje eu vou falar para vocês um pouco da avaliação do processo, né? O que é uma avaliação de processo, por que ela é importante. E aí eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês para a gente ter aqui um acompanhamento. Aqui. Pronto, acho que vocês conseguem ver. Larissa? Conseguimos ver. Tá ótimo. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre a avaliação de processo. Acho que o objetivo, então, da minha fala hoje são três, né? Acho que definir o que é avaliação de processo, conhecer quais são os indicadores que nós temos para avaliar o processo de implementação de um programa, identificar elementos para o plano de avaliação, de avaliação do processo, né? Então, é um campo bastante vasto, vamos dizer assim, e tem, além das pesquisas de resultado, né, a avaliação de processo é muito importante para a gente compreender, então, quais são os problemas ou aspectos mais relevantes que nós podemos aprimorar num programa. E um primeiro momento para que a gente conheça esses aspectos, a avaliação de necessidade acaba sendo uma via bastante relevante que nos dá subsídios para que a gente identifique esses problemas ou aspectos relevantes que podem ser aprimorados na implementação de um programa, né? A avaliação de processo vai dizer para a gente quais elementos podem facilitar ou dificultar a sua implementação. Então, assim, o programa, ele transcorre no contexto da escola, no contexto de uma escola viva, né, em que tem uma dinâmica própria, que tem questões muito particulares. Então, saber quais são, vamos dizer assim, as variáveis, quais são os elementos, quais são os aspectos que temos à disposição e que podem facilitar a implementação do programa na escola, ou mesmo podem obstar essa implementação, vai dizer para a gente de um programa mais eficiente, que atinge, de fato, os objetivos a que se propõe. Então, vocês imaginem que eu posso testar um programa e aquele programa se mostrar extremamente eficaz, extremamente eficiente para lidar com a questão a que ele se destina, seja a questão das drogas, seja a questão da violência e outras tantas problemáticas sociais. Só que ele pode não acontecer na escola, né, por N razões. Não é porque ele não é bom, é porque, muito provavelmente, o programa em si, ele não se articula com vários elementos do contexto escolar. Então, a avaliação dos processos nos dá esses subsídios de saber como o programa efetivamente funciona no contexto escolar. E aí, no caso, para a gente conduzir uma avaliação de processo, nós precisamos de uma equipe qualificada para isso. E aí, uma equipe qualificada requer investimento em treinamento, requer o investimento em profissionais que conheçam o programa, que conheçam o contexto escolar, que tenham suporte também, essa qualificação também passa por um suporte de outros profissionais qualificados. Então, eu costumo dizer que são assim, camadas de qualificação que você precisa, né? Desde quem está na gestão, no top da gestão do programa, até os outros componentes da equipe. E tudo dentro, obviamente, de uma participação, de um trabalho colaborativo, né? Desde o momento inicial de planejar o programa e tudo até o final.
até quando ele concretiza e se encerra dentro do contexto da escola. A avaliação de processo, ela tem alguns nomes na literatura, né? Vocês podem encontrar avaliação de processo como avaliação formativa, como avaliação da implantação ou da implementação, avaliação de monitoramento, mas ela tem, independente da nomenclatura, do nome em que em que aparece, né, na literatura, a finalidade é sempre descrever a qualidade das ações planejadas por um programa durante a implementação. Então, ela vai nos indicar elementos responsáveis pelo sucesso ou insucesso do programa implementado no ambiente natural, no caso aqui que a gente está falando da escola. Então, a avaliação de processo, a gente pode pensar que a gente vai olhar para fatores do contexto, e aí esse contexto também em multiníveis, não só contextos relacionados ao cotidiano da escola, como contextos outros que afetam esse cotidiano, avaliar o envolvimento e a satisfação dos participantes também tem a ver com esse processo, né? O quanto, de fato, esses participantes se sentem, ou seja, a escola se sente mobilizada, ela se sente motivada, e aí isso tem essa disponibilidade, motivação, se articula com um conceito bastante conhecido, que é a prontidão, né? O quanto essa escola, de fato, está pronta, nesse sentido de estar motivada, estar mobilizada, estar engajada com o programa. E isso vai afetar, então, o resultado do programa. Bom, a avaliação de processo, ela vai requerer o desenvolvimento de métodos. E esses métodos visam responder a algumas questões. Então, se a minha questão é, o que é o programa selecionado, o que é o programa selecionado para implementação? Eu vou me dedicar a olhar para métodos que desenvolvam e especifiquem os componentes desse programa. A gente vai falar desses métodos depois, tá? O que está sendo entregue aos participantes, né? No caso, a escola, né? Participantes ali eu posso trocar por escola. Aí, nesse caso, a gente vai requerer métodos que mensurem a implementação do programa. E uma outra pergunta que a gente pode pensar é por que existem diferenças entre o que se pretende fazer e o que de fato acontece? Então, a gente vai precisar de métodos que requeram uma avaliação de variáveis que influenciam a implementação, que vão produzir mudanças entre o previsto e o realizado. Porque a gente tem sempre um plano, né? Acho que você tem um plano de ação e na hora que você executa esse plano, como que funciona? Então, a gente precisa de métodos para capturar, né, todo esse funcionamento da implementação. E aí, a gente precisa pensar em ações ao longo, né, de todo esse processo. E uma das primeiras ações a gente costuma chamar de ações preparatórias, que são algumas ações que vão anteceder, na verdade, o início da avaliação de processo estritamente. E aí, a gente precisa, né, nesse plano dessas ações preparatórias, a gente chama isso de um plano de avaliação. Então, não tem como fazer a avaliação do processo simplesmente fazendo, né, pegando alguns elementos e fazendo, mas isso precisa compor um plano, isso precisa estar bem articulado, isso precisa estar bem planejado, para que, de fato, a gente consiga capturar o que temos como objetivo. Então, as ações preparatórias, em termos de plano de avaliação, são bem importantes. E o plano de ação, ele precisa dizer para a gente, né, qual que é o alcance dos objetivos, né, como ele se dá, como se dará o alcance dos objetivos e as metas às quais ele vai se propor, esse plano. E aí a gente tem, né, alguns passinhos, vamos dizer assim, as ações preparatórias. Então, na ação preparatória, né, esse plano de ação, ele vai precisar identificar o poder de ação
das pessoas que promovem e executam as atividades do programa. Então, o que é o poder de ação, né, dessas pessoas? Quem vai, de fato, implementar o programa na escola? É o professor? É o coordenador pedagógico? É alguém da área da saúde, por exemplo? Então, como é que ela, né, se articula no cotidiano da escola? Qual que é o papel dela? Qual que é o nível de influência que essa pessoa tem? Ou qual que é o nível de capacitação que essa pessoa tem para executar as atividades do programa? Um segundo momento também, um segundo elemento, aliás, não um momento, mas um elemento, é fazer uma previsão do funcionamento do programa. Então, você tem o programa, ele é estruturado, e aí você tem programas que variam em estrutura, em dosagem, enfim. Então, a gente precisa fazer uma previsão do funcionamento do programa dentro da escola. Então, vamos imaginar que eu tenho um programa que ele precisa de um momento específico para acontecer. Ele não está no dia a dia da escola, ele não faz parte das atividades curriculares rotineiras. Então, eu preciso ver como é que esse programa vai funcionar. Eu preciso desse momento, que momento será esse? Intervalo de uma aula, ou eu deixo de dar uma aula para fazer o programa. Como ele vai funcionar, efetivamente? E aí, meio que eu antevejo, né, isso. Conhecer as características do programa e do contexto em que ele será implementado. Então, eu preciso conhecer... se eu vou aplicar um programa na escola, eu preciso minimamente conhecer, né, a dinâmica, a rotina dessa escola. Que recursos essa escola tem? O que tipo de pessoal que essa escola tem? Conta com que equipes de profissionais? É uma escola que... Como é que está montado o currículo? Tem espaço tem uma disciplina, por exemplo, que ela é aberta o suficiente, que caiba o programa, ou ela só tem disciplinas de conteúdo curricular, enfim. É como ela se relaciona, por exemplo, com os equipamentos de saúde da vizinhança. Então, a gente conhece as características do programa, né, do contexto que eu estou falando, e mais do programa. Então, o programa, ele é um programa complexo, ele é um programa de fácil manejo, ele é um programa que requer muitas horas de planejamento, enfim, né? Tem vários elementos ali que a gente pode pensar. Um outro, né, aspecto nas ações preparatórias é identificar de que forma esses atributos e o contexto do programa podem afetar a sua implementação e, em decorrência, a avaliação. Então, esses atributos que a gente estava falando de características do programa, né? Então, de que forma tudo isso que a gente está falando vai interferir de alguma maneira na implementação do programa. Então, eu exijo um contexto específico, uma aula específica para desenvolver o programa, mas aí como é que fica as outras aulas da escola? E aí, o professor vai ficar, assim, a escola vai prescindir daquele conteúdo. Como fica, então, o papel do professor na escola? O professor vai se sentir, então, à vontade, a despeito de tudo isso, para implementar o programa ou não? Que respaldo ele vai ter? Então, acho que tudo isso a gente precisa pensar. E aí, ainda, definir os objetivos da avaliação. Então, o plano ele precisa circular por essas questões. E para a gente, então, fazer estritamente a avaliação do processo, nós temos já um conhecimento, um acúmulo de conhecimento bastante expressivo sobre alguns indicadores que são relevantes para a avaliação de processo. Esses indicadores vão possibilitar monitorar e atuar sobre as variáveis mais relevantes antes, durante e depois da implementação, e ainda a possibilidade de realizar ajustes que vão contribuir para o sucesso da implementação, né? Então, a ideia é que a gente circule por esses indicadores, avalie a implementação do processo de implementação a partir desses indicadores
para que a gente consiga fazer os refinamentos, os ajustes necessários para a implementação do programa numa etapa posterior. Então, a gente implementa no primeiro momento, vê como funciona, realiza os ajustes necessários, meio que personaliza, né, o programa para aquele contexto, e aí depois a gente implementa de novo para que esse programa, de fato, seja aderente à realidade para a qual ele foi desenhado. A seleção de quais indicadores utilizar, então, depende do objetivo da avaliação. Então, se eu tenho como objetivo mensurar ou acompanhar o processo de implementação de uma intervenção que já foi testada, se eu tenho o objetivo de conhecer o grau de satisfação dos profissionais envolvidos, verificar a efetividade da intervenção pelo público-alvo, eu posso ter objetivos separados, ou pode ser tudo junto. Então, eu posso ter uma avaliação de processo de implementação mais complexa, mais robusta, e posso ter uma avaliação mais restrita a alguns aspectos, né, que me interessam. Então, me interessam só saber se os professores, os coordenadores, os gestores da escola, vou chamar gestores, professores, os demais funcionários da escola, os estudantes, se eles gostaram do programa, se eles estão satisfeitos com o resultado que o programa produziu no que ele se propôs a produzir. Eu posso fazer esse recorte, é o meu objetivo. Então, todo o meu plano de ação, ele vai ser feito para esse objetivo específico. E aí, apresento agora para vocês alguns desses indicadores, né, que a literatura já nos sinaliza. Um dos um dos indicadores mais recorrentes, né, na avaliação de processo é a avaliação de fidelidade, né? A fidelidade de implementação do programa. No exame dessa fidelidade, a gente vai procurar saber se a intervenção planejada foi de fato implementada conforme esse planejado. Então, o que acontece é que normalmente os programas têm bastante, eles têm o que a gente chama de core elements. Então, o que são os core elements? Eu chamo de elementos essenciais, são elementos que não podem ser alterados. Porque uma vez que a gente produz algum tipo de alteração no programa, isso tem uma consequência, isso tem um efeito que a gente não sabe qual é. Porque o programa ele foi testado de uma determinada maneira, né? Então, se eu mexo naqueles core elements, naqueles elementos essenciais, eu posso estar produzindo um efeito totalmente aleatório, desconhecido. E aí, isso também afeta a capacidade da escola, ou mesmo a motivação da escola de querer aderir ou não àquele programa, porque ele pode não funcionar, né? Então, a fidelidade é um elemento importante, né, quando a gente vai avaliar a implementação de um programa. Porque isso tem realmente uma relação muito expressiva no resultado do programa. A dose fornecida, então, verificar, qual que é o objetivo? É verificar a proporção dos componentes da intervenção planejados que foram fornecidos aos participantes conforme descrito no plano original. A dose recebida, aqui a gente vai verificar o quanto os participantes se engajaram efetivamente no programa, quanto eles foram receptivos, quanto eles usaram os materiais disponibilizados, recursos recomendados. A gente tem também a dose recebida, que aí, no caso, vocês veem que a dose ela tem, né, 3 momentos: a integralidade, a exposição e a satisfação. Então, na dose recebida como satisfação, dose fornecida e dose recebida como 2, né? Exposição e satisfação. Na dose satisfação, a gente precisa examinar, o objetivo é examinar a satisfação dos participantes com o programa e interações com a equipe implementadora ou pesquisadoras. E aí, eu acho que é o cuidado, às vezes, a gente separar, muitas vezes a gente gosta do programa. O programa, ele produz outros ganhos que não só aquele que tem um objetivo definido. E aí, muitas vezes, eu
não me atendo ao objetivo do programa. Então, o meu objetivo do programa é prevenir o início precoce de álcool e outras drogas. Tá bom, mas eu não estou muito preocupada com isso, porque o programa é tão legal, ele dinamiza a aula, ele traz uma relação mais próxima entre alunos e professores. E aí, então, eu gosto dele por causa disso. Então, isso é importante, sim, mas a gente precisa se atentar também para esse resultado a que o programa se propõe. Um outro indicador importante para avaliação de processo é o alcance, né? E aí a gente está falando de taxa de participação. O quanto, de fato, os participantes, né, pretendidos na intervenção participaram dela. E aí a gente pode fazer registro de eventos que vão impedir essa participação. Então, o que acontece muitas vezes nas escolas é o absenteísmo dos estudantes, por exemplo. Então, o programa, você tem uma sala de aula com 40 estudantes, mas, no geral, vão 30 estudantes, 30, 25, enfim. Você tem uma taxa de faltas, vamos dizer assim, de ausências na escola grande, e isso afeta. Então, isso afeta o alcance que o programa vai ter junto aos estudantes. Mas, e aí você tem, na verdade, além, né, da presença física, você tem a questão do elemento participação, né, que está vinculado com a dose recebida, lá atrás que a gente falou, que aí compõe, aí, vamos dizer assim, porque não é só a presença física que é importante, né? Eu estar presente de corpo, né, é presente na escola, mas o quanto de fato eu estou me engajando com o programa. Então, muitas vezes eu posso ter, em termos numéricos, um alcance super expressivo. Sei lá, os estudantes vão muito nas aulas, frequentam muito a escola, mas eu tenho, por exemplo, uma dose recebida baixa, porque os estudantes não se engajaram, eles não se interessaram pelo programa, enfim. Então, tem essas nuances ali desses indicadores que precisam ser consideradas. Tem a questão do recrutamento, né, que é uma outra variável, um outro indicador importante, que tem como objetivo examinar os procedimentos usados para abordar os participantes, sejam eles indivíduos ou instituições, e informações sobre a manutenção do participante na intervenção, né? Então, eu preciso saber ali como é que eu vou alcançar essas pessoas, tá? Aí tem também uma última variável, é a variável contexto, né? O indicador contexto, que se propõe a verificar as variáveis do ambiente que podem influenciar a implementação do programa, como, por exemplo, o contato dos participantes, do grupo controle com o programa, que a gente chama de contaminação da amostra. Mas, para além disso, tem uma série de outras variáveis do contexto que são importantes. Então, a questão do corpo docente da escola, muitas vezes há um afastamento muito grande do corpo docente por problemas de saúde. Então, isso afeta a implementação do programa na escola. Por vezes, a relação da gestão com os professores não é, né, muito próxima, isso também afeta, é uma variável do contexto que afeta. Então, assim, para além, né, dessa questão, vamos dizer assim, de pesquisa, há outras implicações do contexto que devem ser consideradas. Então, para dar uma resumida nesse plano, a gente tem 5 etapas no plano de avaliação. Então, a gente tem a primeira etapa, é a descrição do programa. Na segunda etapa, a gente descreve os componentes para implementar o programa. No terceiro momento, a gente formula questões relevantes para avaliação. No quarto momento, determinamos os métodos dessa avaliação. E um quinto e último elemento, identificamos recursos disponíveis, características do programa e do contexto. E aí, eu vou dar uma olhada aqui no meu tempo, só para... acho que... Larissa, você poderia me ajudar com relação ao tempo? Não, você está com tempo. Pode continuar. Tá bom. Obrigada, querida. Eu não quero passar muito para, né, a gente fazer tudo bacana. Bom,
Uma outra, então, a gente pode circular um pouco por esses elementos aqui, tá? Os 5 elementos, então eu vou falar um pouquinho de cada. Sobre a descrição do programa. A gente tem normalmente a gente tem umas fichas, né, que a gente faz, tem o nome do programa e tem toda a descrição do programa, objetivo, aporte histórico, instituição participante, público-alvo, componentes e estratégias, dosagem, os implementadores do programa. Na descrição do programa, é importante que a gente saiba, a gente conheça o modelo lógico do programa. No modelo lógico, a gente vai saber quais são os recursos, né, do programa, as atividades, os produtos dele, decorrentes dele, tipo de resultado a curto prazo ele vai produzir, os impactos de médio e longo prazos também são importantes. Para vocês terem uma ideia de um modelo lógico, ele é mais ou menos assim. Esse aqui é o modelo lógico de um programa super conhecido internacionalmente, que chama Positive Action. Então, você tem aqui os programas, os componentes do programa, né? Tem uma série de componentes que se articula aqui nessas setinhas, né? Embaixo, do lado esquerdo da tela, que se articula com a unidade do programa. Então, tem várias unidades. Então, você tem os componentes e aí tem os outcomes, que a gente chama que são os resultados imediatos. Então, quais são os resultados que ele prevê? E esses resultados se articulam com os efeitos esperados. Então, no caso do Positive Action, por exemplo, os efeitos esperados é em relação às atitudes, né? A questão dos comportamentos e tudo, as crenças normativas e a autoeficácia. Tá? Que isso tem a ver com relações ali interpessoais e questões sociais que são destacadas nesse programa. E você tem o impacto esperado. Então, esse programa, por exemplo, o impacto dele é com relação a problemas relacionados à disciplina, a reduzir o uso de substâncias, a reduzir a violência, e aí isso se articula com uma melhoria no desempenho escolar, por exemplo. Então, isso aqui compõe o que a gente chama de modelo teórico do programa, no caso o modelo lógico, né, que é o modelo teórico do programa. E aí a gente, né, como segundo item lá no nosso quadro síntese lá atrás, a gente tem os componentes para a implementação do programa. Então, nos componentes para a implementação, a gente precisa identificar ali a composição da equipe escolar. Quem são essas pessoas, quem são esses profissionais, especificar qual é o papel da equipe, o engajamento dos participantes, né? Quais são as atividades que são destinadas a essa equipe. Aí a gente tem os componentes da própria intervenção, quais as atividades, as estratégias, a dosagem, se o programa é semanal, se ele é diário, e aí você tem a carga horária total do programa, enfim. A sequência de apresentação dessas atividades, se esses componentes estão integrados ou não à rotina, como eu tinha até mencionado anteriormente. Temos algumas informações ali sobre treinamento e supervisão. Então, na medida em que a gente vai implementar programas, as escolas precisam de suporte. E aí esse suporte não é só inicial, e conhecer o programa e já ter as primeiras diretrizes e orientações sobre a implementação em si, o que é a aplicação do programa, vamos dizer assim, mas precisa ter uma formação continuada, que a gente chama de supervisão ali. Então, o programa vai acontecendo e de tempos em tempos, e aí pode ser semanal, pode ser quinzenal, de acordo com as características e necessidades também do contexto. Esses profissionais são supervisionados, sejam eles professores, sejam eles os aplicadores, vamos dizer assim. Né? E aí a gente precisa ter informações como duração e período desse treinamento e supervisão, fornecimento de materiais, disponibilidades para a assistência técnica. Então, de fato, esses professores eles vão precisar ter que disponibilidade, ter que tempo, ter que momento na sua rotina de trabalho para ter assistência técnica. E aí tem o outro lado, né? Não só de quem está recebendo, como a disponibilidade para a oferta desse tipo de treinamento e supervisão.
Então, caracteriza o treinamento com relação a conteúdo, por exemplo, e quem deve ir, né, ao treinamento, quem vai ser supervisionado. Então, tudo isso tem que estar muito especificado nesse plano. Então, componentes como a fidelidade, a dose fornecida, recebida, alcance, recrutamento e contexto, se articulam, ali todos aqueles indicadores, se articulam com a composição da equipe escolar, os componentes da intervenção e o treinamento e supervisão. Isso aí, essa articulação, ela tem que estar muito clara no plano de avaliação. Algumas questões relevantes para avaliação a partir, então, dos indicadores. Então, vou passar só para vocês terem uma ideia de algumas. Então, a questão da fidelidade, que é uma das mais relevantes, né? A intervenção foi implementada de acordo com a teoria, né? E aí eu vou, a partir dessa questão, que método que eu vou usar, que é o que está na terceira. Então, na primeira linha, né, do nosso diagrama aqui, temos os indicadores. Na segunda linha, questões. E na terceira linha, métodos de acesso a essas questões. Então, comportamentos de formadores que refletem a teoria do programa. Então, eu vou identificar quais comportamentos são esses. Com relação à dose fornecida, todas as unidades ou componentes pretendidos da intervenção do programa foram transmitidos? Então, como é que eu vou medir isso? Pela quantidade de componentes da intervenção, e assim sucessivamente, tá? Então, vocês percebam que é um trabalho bastante minucioso, ele precisa de uma organização muito específica, um planejamento, né, a ser seguido, para que, de fato, a gente possa ter segurança nas afirmações advindas de um estudo como esse, de avaliação. Então, na prática, eu preciso me certificar, assim, me perguntar, será que meus critérios de seleção para a formação de equipe local diminui a probabilidade de interferência negativa na implementação? Ou, o que será que pode acontecer se eu selecionar um diretor de escola que discorde do aporte teórico do meu programa? E se a escola não acredita, ou se esse profissional não acreditar em programa, né? Mais ainda, uma outra questão que pode surgir, né, em relação a tudo isso na prática. O que pode acontecer se meu planejamento não se articular com a rotina da escola? Né? Eu consigo implantar com fidelidade? Isso vai afetar a dosagem? Mais ainda, quais são as consequências se meu planejamento não levar em conta o calendário de eventos previstos na rotina da escola? Então, acho que são questões do cotidiano da escola que se articulam com a necessidade e objetivos da avaliação, né? Então, isso precisa estar pensado e meio que planejado. E aí, um quarto elemento, né, do plano de avaliação é o método de avaliação. Então, quais métodos eu vou adotar, então, para fazer essa avaliação de processo de implementação? Quais os recursos, então, que são necessários para eu fazer isso? Quais são as particularidades do contexto que eu devo levar em consideração? E quais são as características do programa? Então, para eu responder essa questão, eu preciso levar esses 3 itens, esses 3 elementos em consideração. E aí eu tenho, a partir dessa questão, eu posso, então, vou desdobrar um pouco dos elementos para esse planejamento, para definir esse método. Então, e aí eu tenho desde o desenho da avaliação até a análise de dados. Eu vou falar brevemente sobre elas também. Bom, um dos elementos é o desenho da avaliação. Então, em que momento, com que frequência os dados serão coletados e o procedimento de coleta. Então, o desenho deve contemplar esses elementos. A fonte de dados. Quem são as fontes de informação que melhor atendem a avaliação do programa? Quais são as fontes de informação? Será que a minha fonte de informação pode ser o prontuário da escola, pode ser os próprios docentes, os próprios gestores, as crianças, os pais, né? Os outros funcionários da escola? Quem são essas fontes de informação?
tudo tem que estar articulativamente com o meu objetivo, o que eu quero saber. Então, vou poder selecionar a partir disso. Os instrumentos ou medida de coleta. A gente precisa saber quais são as ferramentas que nós temos à disposição, né, de ferramentas, no caso de, pode ser questionário, roteiro de entrevistas, pode ser um roteiro de observação. Então, a gente precisa ter noção e conhecer as ferramentas já existentes e também a possibilidade da gente criar nossas próprias ferramentas ou, no caso, instrumentos e medidas de coleta para fazermos estudos de avaliação. E aí a gente, como foi a entrevista, a questão dos grupos focais, observação direta, lista de verificação, formulário de autopreenchimento, questionários, a gente tem uma série de instrumentos ali já criados e também a criar para compor essa avaliação. As estratégias de gerenciamento de dados. Então, a gente precisa ter no plano, assim, quais os procedimentos que eu tenho para obter os dados coletados. Então, o que eu vou fazer para capturar esses dados? O que eu vou verificar a qualidade dos dados do formulário? Como é que eu vou verificar essa qualidade dos dados? Eu vou fazer isso manualmente? Eu vou fazer isso por meio de um software? Como é que eu vou organizar os dados para posterior análise? É uma planilha? É o quê? Né? E a análise de dados em si. Então, eu vou usar métodos quanti-quali, né, quantitativos e qualitativos, ou seja, eu vou usar métodos mistos. Eu vou poder descrever análises estatísticas com a utilização de softwares e o tipo de análise qualitativa que eu vou fazer também. Né? Inclusive, tem também softwares para a gente fazer análises qualitativas. E, no geral, a gente faz análise de conteúdo. Então, só para vocês terem uma ideia de possibilidades com relação à fidelidade do conteúdo do programa, por exemplo, eu vou ter fontes de dados e métodos que podem incluir relatórios, eu vou precisar de observação de um membro da equipe de implementação e é necessário elaborar uma lista de verificação das características esperadas de implementação. Então, é possível eu avaliar a fidelidade do conteúdo do programa, ou seja, se o programa está sendo implementado de acordo com o previsto, por meio de relatórios, por meio de observação, lista de verificação. Né? Mesma coisa com relação à dose também. E aí, com relação aos recursos disponíveis, o objetivo da equipe de planejamento, então, é estimar os recursos necessários, tanto de tempo como de pessoal qualificado, para desenvolver e implementar todos os elementos da avaliação do processo, e identificar particularidades do contexto, especificamente aqueles que podem dificultar a implementação do programa e as características dos programas. Então, essa equipe de planejamento, né, que está conduzindo ali, está elaborando esse plano de avaliação, precisa realçar no plano esses elementos. E aí, eu preciso, né, que o meu plano indique quem é a equipe de implementação, que precisa ser qualificada, que precisa ser motivadora. E aí, a equipe, igualmente, o gestor da escola, que o fato de você acreditar no programa, de você acreditar no sentido não de que ele, na verdade, tem o efeito esperado, mas acreditar que um programa, ele pode sim, ele é um dispositivo relevante, importante para modificar relações dentro do contexto escolar, né? Então, a equipe implementadora, ela precisa ter essa motivação e ter além dessa qualificação técnica, né? Ela precisa estar ali engajada e aderente ao programa. A questão das características do programa, né? A questão da complexidade e estrutura dele, né? E conhecer a escola, obter informações e por meio de visitas. Então, algo que que a gente faz bastante para a gente conhecer um pouco sobre a escola, até sobre as motivações, sobre a questão da prontidão que eu falei lá atrás, são as visitas às escolas. Então, a gente faz as visitas,
pode ser uma, duas, três, quantas forem necessárias para a gente ir ali. Aí pode ser em conjunto, toda a equipe junta, pode ser separado. Então, a gente costuma chamar isso de visitas de viabilidade. Tá? E aí, nessas visitas, né, a gente precisa também, além para coletar, aliás, todos esses métodos, incluindo as visitas, a gente precisa identificar alguns elementos, né, do contexto que podem afetar. Então, muitas vezes a falta de apoio dos gestores locais, de instrutores, afeta também o programa, a alta rotatividade de profissionais. Então, conhecer esse elemento é extremamente importante. A ausência dos implementadores nas oficinas de treinamento, problemas de integração do programa à dinâmica da escola. Então, isso aí precisa estar realmente bastante descrito. E para finalizar, só para vocês terem uma ideia do quanto a gente tem feito, então, todos esses elementos e todo esse plano de avaliação, a partir dos indicadores também que eu mencionei, a gente tem vivido isso na prática e esse diagrama aqui, esse fluxograma, ele mostra, dá um exemplo do programa Tamo Junto 2.0, que recentemente a gente fez a avaliação de processo, foi no ano de 2019, terminou no final do ano passado, né? E a gente fez aqui a avaliação do processo desde a formação, né, até a coleta de dados após a aplicação das aulas. Então, fizemos a avaliação da formação, fizemos a entrevista de viabilidade, a aplicação das 12 aulas do programa, porque eu Tamo Junto, né? Talvez vários de vocês conheçam, ele tem 12 aulas, e a coleta de dados após as aplicações das aulas, né? Tem um pequeno erro ali. Então, ali na formação, essa formação se deu em 16 horas. Então, quem aplica a formação? No caso, o Ministério da Saúde. Quem participa da formação? Equipe da saúde e da educação. Quem avalia? Equipe da pesquisa. Então, a gente vem. Participantes preenche formulário, formador preenche formulário, equipe de pesquisa faz observação. Então, percebam que está descrito ali as características de cada ação dessa, para quem ela é direcionada, o tempo em que eu vou fazer aquela tarefa, vamos dizer assim, aquela atividade, e as decisões ali, os métodos que eu vou utilizar. E aí isso se articula aqui com o calendário que tem na última linha. Então, a gente fez de março a agosto, né? Todas essas avaliações. Então, a gente acho que tem tido uma experiência bem importante com relação à avaliação de processo, no caso desse programa, né, junto ao Ministério da Saúde, e eu acho que nos sinalizam, né, os resultados vão nos sinalizando todos esses elementos que a gente estava em busca, né, de o que vai facilitar em última instância, quais são as características facilitadoras e dificultadoras da implementação do programa. Então, a gente teve a possibilidade de ir conhecendo um pouco e vendo o que a literatura já vem reportando para a gente já há um tempo. Que o Brasil é novo nesse tipo de avaliação, mas fora isso, a gente já tem realmente, como eu falei, um acúmulo bastante expressivo e que nos indicam. Então, acho que os nossos resultados nacionais, eles vão muito na mão do que vem sendo apontado já por outros países, implementando os mais variados tipos de programa para as escolas. Então, acho que é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, um pouco de meio que o processo do processo, né? De como é que a gente vive esse processo de avaliação de implementação de programa. Então, que para além do resultado, né, se junta, né? Eu acho que saber o resultado do programa, ou seja, se ele é eficaz, se ele é eficiente, se ele é efetivo, e saber sobre como ele funciona, para quem ele é destinado, quem são essas pessoas, qual a dificuldade do dia a dia, o que é interessante ou não, para que a gente possa viabilizar uma política pública, isso é da maior relevância para que a gente, de fato, consiga caminhar no nosso país também em relação a isso. E eu gostaria muito de agradecer, né, esse momento, e a gente pode, daqui a pouco, conversar mais um pouco, se vocês quiserem.